Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez gravando esse bate-papo, né? E para começar, vou ler um versículo, Salmo 139:14. Ele tem a essência do que nós vamos conversar hoje. Ele diz assim: Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Né? A essência desse salmo, aqui nesse versículo principalmente, está falando do valor que Deus tem com as nossas vidas. Né? Ele termina dizendo: disso eu sei muito bem. Tá? Ele sabe do valor que Deus deu a ele quando fez. Esse salmo é todo repleto, né, do conhecimento do Senhor. E esse valor, né, esse valor precioso, ele é a essência do que nós vamos conversar hoje. Né? Ele vai nortear toda a conversa aqui. Para começar, existe um filme que é muito legal, chamado Uma Noiva em Fuga, com a Julia Roberts e o Richard Gere. Há um momento muito peculiar nesse filme que ela precisa se identificar. Né? A Priscila vai contar um pouco dessa história e aí a gente vai seguir. No filme, ela estava sem identidade. Ela ia se casar e todas as vezes ela fugia. Ela fugia porque ela adquiria a personalidade, o gosto, tudo daquela pessoa com que ela ia se casar. Ao ponto dela comer, ela dizer que o ovo preferido dela era o mesmo que a pessoa gostava. Então, ela fugia todas as vezes, porque ela não estava de verdade naquele relacionamento. E ela precisou parar para que ela se conhecesse, para que depois ela pudesse viver esse momento do casamento. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós não somos quem somos. Nós estamos vestidos de capas, de rótulos, de argumentos daqueles que não nos conhecem. O olhar do outro nos veste, o olhar do outro nos monta. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre essa necessidade de você se conhecer, de você conhecer seus pontos fortes, de você conhecer as suas vulnerabilidades, para que você não esteja exposto ao olhar do outro, à palavra do outro, para que você saiba quem você é, ao ponto de alguém dizer algo sobre você e você saber se aquilo é correto ou não, se é verdade ou não, sem deixar que a voz do outro, o olhar do outro interfira na sua identidade. Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Quando fala sobre essa questão da falta de identidade, né? Eu sempre tive uma dificuldade quando às vezes a minha mãe fazia umas perguntas para mim sobre a questão do gosto, sobre a questão do que eu queria ser, do que eu queria fazer, e eu não conseguia obter essa resposta. Todas as vezes que alguém voltava para mim uma pergunta direta sobre a minha pessoa, eu não conseguia responder isso porque sempre me faltou esse autoconhecimento, né? E hoje, com o Senhor, eu vejo o quão é necessário nós olhar para dentro de si e saber exatamente quem nós somos como pessoa e em Deus. Essa questão da identidade precisar ser restaurada é muito importante para que a gente possa assumir um posicionamento diante do Senhor. Sim, porque, por exemplo, quando alguém falava alguma coisa sobre mim, eu perdia tempo avaliando. Às vezes não tinha nada a ver comigo, mas eu perdia tempo avaliando se aquilo era real. Sofria dependendo do que se falava, né? Então aquilo me paralisava, na verdade, né? Paralisava a fase que eu estava, o processo que eu estava vivendo. Eu perdia tempo, né? Me avaliando. Por quê? Porque não tinha firmeza, segurança, tanto na minha posição em Cristo, de quem eu sou, né? Quanto na minha personalidade. Então, assim, eu não tinha
o costume de me observar, de fazer essa autoanálise, sabe? De entender quais eram as minhas características, quais eram as minhas fraquezas, né? Ver nos meus pontos fortes o que era ruim. Então, toda vez que alguém falava alguma coisa, ou como acusação, ou como crítica, até mesmo como elogio, eu ficava perdendo tempo ali refletindo se aquilo era real ou não, e às vezes não conseguia definir. Então, muitas das vezes nós estamos andando assim, e estando assim, nós ficamos vulneráveis, desprotegidos, porque o outro invade o nosso interior. Às vezes a pessoa nem tem a intenção. Ela vê uma atitude tua naquele momento e ela te avalia pelo aquele momento. E isso não define você. Então é sobre isso, sabe? A gente ter um entendimento de quem é, para que não esteja aberta as portas para que a opinião alheia entre, para que a maldade mesmo do outro, ao te olhar, entre a amargura do outro, entre você, né? Deixe essas palavras, esses olhares, esses julgamentos, o preconceito também entrar, porque cada um de nós tem uma particularidade, cada um de nós tem uma identidade. Por exemplo, a gente lidou aí com o Covid. O Covid reagiu dentro das pessoas de formas diferentes. Uns de forma pesada, outros de forma leve, outros de forma imperceptível. Então, somos diferentes. Fomos criados por Deus de forma extraordinária e de forma diferente. O que dói em mim, não dói em você. O que me traz alegria, talvez não alegre você. Nós somos diferentes, sentimos diferente. Então, nós temos que olhar para o outro sem menosprezar o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, o processo pelo que o outro está passando. Às vezes você resolve uma situação que está sendo muito difícil para uma pessoa, de letra assim, rápido, né? Mas aquela pessoa só resolve naquele tempo. Então, nós precisamos aprender a respeitar o outro, né? E a se respeitar. Né? Quando o Senhor fala, né, que a gente tem que amar o próximo como a gente ama nós mesmos, o amor começa pela gente. Se você não se respeitar, né? Se você não respeitar os seus limites, se você não respeitar quem você é, como você vai respeitar o outro? Então é sobre isso, sobre você respeitar a sua forma de lidar com a vida. Não é pegar a sua dor, pegar as suas dificuldades e exaltar. Não é isso, muito pelo contrário. Tudo que você puder tirar para te facilitar a vida, você tira. Mas é você respeitar o seu momento, respeitar o que você está vivendo e não deixar o outro interferir ao ponto de te distrair, ao ponto, sabe, de te prejudicar. Essa identidade que seria a Elisângela tocaram, né? Inclusive a gente leu aqui o versículo e a Bíblia fala muito disso, de renovar nosso entendimento, de a gente saber, né, tomar nossa posição diante de Cristo e ter nossa armadura, né? Mas há outras áreas até mesmo da ciência que já se diz isso, né? Obviamente os versículos lá do Antigo Testamento já falavam antes, mas a própria psicologia ela nos leva muitas vezes a isso, né? A pessoa se conhecer, né? Ela se conhecer, acaba ela fazendo essa estrutura aqui que a gente tem falado, de saber se posicionar diante de uma palavra, de uma crítica, e eu digo não só às vezes da palavra que é crítica, maldosa, uma Direta. ofensa, às vezes uma palavra certa, a pessoa está falando a verdade, mas você tem uma posição na sua identidade, principalmente em Cristo, que aquilo ali, você sabe que embora seja verdade, não vai te destruir. Porque eu sou pecador, então eu reconheço que sou pecador, mas também sei que Cristo está sobre a minha vida. Então, o fato de eu reconhecer algumas fragilidades na minha vida, e embora elas sejam verdades, isso não deve, pelo menos, me diminuir, não deve me deixar menor, mal de vida, etc.
né? Mas principalmente, claro, essa posição nossa, ela se apresenta muito mais nas palavras de ofensas, as palavras maldosas, os pensamentos que às vezes estão tão escondidos, né? tão subliminar às vezes nas conversas, né? Às vezes a pessoa parece que tem uma boa intenção sobre a sua vida e ela vai falar alguma coisa meio estranha, mas o seu posicionamento no Senhor, você sabe a sua identidade, o seu valor aqui, como lemos, né? Isso vai te proteger, sabe? Essa posição de saber, né? Agora eu estou lembrando da tentação de Cristo. Eu li certa vez, né, que Satanás chega assim: se tu és o Filho de Deus, né? Então a tentação, ela ocorre nesse, né, entre outros aspectos, nesse se tu és. Só que Jesus não tinha dúvida nenhuma. Não, cara, olha só, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida que eu sou filho. Se tu és filho de Deus, ele não tinha dúvida também. A identidade dele era plena, né? Inclusive nele habitou toda a plenitude da divindade, então não tinha dúvida nenhuma. Então ali não tinha como Satanás arrumar nada. E que nós possamos também ter essa postura, sabe? De saber quem somos em Cristo, o que temos em Cristo, né? Para viver assim, para viver não é armado contra as palavras, mas viver tranquilamente apesar das palavras. Viver uma vida, porque as palavras vão acontecer, as ofensas vão acontecer, as coisas vão acontecer, elas vão abalar um pouco, mas elas não podem, sabe, encontrar uma morada em nossa vida. A única morada que nós temos aqui tem que ser do Espírito Santo em nossas vidas, né? É isso aí. Dentro de todo esse contexto aí, a gente está trazendo essa pauta sobre a questão da identidade, como o Guto colocou, sobre a questão de ser filho de Deus, é justamente para resgatar essa identidade dentro de nós, porque ao longo da vida e ao longo da caminhada nós vamos agregando, né, as coisas e até mesmo do mundo, as coisas que nós já carregamos como herança de família, como personalidade, temperamento, e o Senhor às vezes precisa estar corrigindo a nossa visão de nós mesmos, porque esse autoconhecimento é para que a gente venha se enxergar mesmo como esse filho de Deus, como essa pessoa que carrega a identidade de Cristo. E Deus, o tempo todo, ele quer trazer esse projeto. Por isso esse nome, né? Projeto original, para que nós possamos voltar para a origem, voltar para os princípios e para os valores, não cristão, mas da palavra de Deus, daquilo que a palavra fala ao meu respeito, ao seu respeito, ao respeito de cada um de nós aqui. Ela até falou do amor próprio, né? E quando nós perdemos essa visão de valor, a gente acaba se deixando levar por qualquer coisa, a gente se submete a uma passividade, a abusos, seja de autoridade, seja de pessoas, seja de quem for. E existem vários tipos de abusos. E o abuso é uma invasão na sua natureza, né? Ela cria mesmo uma brecha na sua vida e desde então isso passa a entrar outras coisas e você acaba perdendo a sua forma de se enxergar, de se ver e de ver quem é você no Senhor. Então isso tudo é um resgate. Quando nós olhamos para a palavra do Salmo 139, entender que nós nascemos e nós fomos gerados em Cristo, em Deus. E o nosso olhar precisa ser voltado para esse projeto original. O nosso valor essencial precisa ser resgatado, não só como cristãos, não só como homens e mulheres de Deus, mas um valor pessoal, um valor de amor próprio, um valor mesmo que vai agregando identidade dentro de nós. Há outro ponto até que eu pensei agora com a Elisângela falando, e que eu li uma discussão esses dias no Twitter, de palavras, né? Nós estamos falando aqui das palavras que são lançadas contra a gente, e muitas vezes essas palavras elas são oficiais. Como assim? Você lê num livro, num manual que você é assim. A discussão no Twitter era assim: você é fleumático, você é isso, você é aquilo.
E a gente toma posse daquilo ali de tal maneira, aquela palavra encontra uma morada na nossa vida, porque nós, sabe, não estamos firmes na nossa identidade no Senhor. Então, você, sabe, você se define ali como isso, como aquilo outro, e é tanta identidade que tem no mundo hoje que a gente acaba tendo tudo menos a identidade de Cristo, de cristão, de embaixador de Cristo. Né? Essa é a identidade que nós temos que ter. Então, temos que ter esse cuidado, que muitas vezes, né, estamos lendo manuais, livros, a informação hoje é muito vasta, né, e de fácil acesso. Ela encontra, sabe, isso aqui é legal, parece comigo, eu tenho isso, eu sou assim. A gente vai se enquadrando ali e muitas vezes está saindo daquilo que o Senhor nos chamou. Aquilo que Ele nos formou já desde o início, aquilo que Ele escreveu no livro para a gente seguir, né? A gente já vai, não, já sou assim, então quando até você já ora, já até meio tendencioso, não, eu sou, como é que é, sanguíneo, me perdoa porque eu sou sanguíneo, mas eu vou dar um soco na cara dele mesmo. E a gente vai vivendo essa confusão de identidade, perdendo a vida abundante, distanciando do projeto original. Que nós possamos trazer esse resgate de identidade, caminhar para o projeto original, a vida abundante que o Senhor conquistou, sabe, na cruz para nós possamos buscar essa vida mesmo, com identidade do Senhor, vivendo plenamente aquilo que Ele tem para nós, que é o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Seja assim. Sim. E é exatamente isso, é você resgatar a sua identidade, tirando de você toda deformidade que foi gerada pelas coisas externas, pelo inimigo, por onde for, e trazer a verdade do Senhor sobre a sua vida. Trazer o olhar dele para você, o olhar dele para o seu caminhar. Todos nós temos coisas a serem ajustadas. Nós não estamos colocando aqui ninguém num lugar de perfeição. Nós precisamos de ajuste, nós precisamos amadurecer, crescer, sabe? Ser tratados mesmo pelo Senhor, pela palavra, todo dia. Mas nós estamos falando sobre coisas que são geradas em nós que não estão no lugar. Então essas deformidades precisam sair. A gente precisa andar com segurança de quem nós somos, para que outras deformidades não sejam geradas, para que outras distorções, né? Deformidade é uma palavra pesada, mas são essas distorções que vão sendo geradas em nós, que precisam ser cortadas de nossa vida, trazendo a verdade do Senhor, o olhar do Senhor, o amor dele, o valor dele sobre as nossas vidas, ao ponto de não sermos mais atingidos por essas coisas, seja de que forma for, e termos uma vida coerente com quem somos no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Amém.